Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou estar falando sobre mais um livro aqui. Dessa vez eu escolhi o livro Marcovaldo, do Ítalo Calvino. Terminei de ler esse livro no domingo, hoje é terça-feira. Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Então, vamos lá. Primeiro, antes de eu falar o que eu achei, vamos entender o que é esse livro, né? Qual que é a desse livro? Esse livro foi escrito por um autor cubano que se chama Ítalo Calvino. Mas, gente, esse autor, na verdade, ele nasceu em Havana, em Cuba, né, que é a capital de Cuba, mas ele se mudou pra Itália quando ele era muito pequenininho. Então, assim, gente, ele cresceu na Itália, ele viveu a vida dele na Itália, ele é um autor muito estudado na Itália. Então, assim, ele é praticamente italiano, gente. E nesse livro, ele vai trazer pra gente 20 contos sobre uma pessoa que se chama Marcovaldo, daí o nome do livro, né? E esses contos vão se passar numa cidade industrial do norte da Itália. E aí tem dois fatores que são muito importantes da gente considerar. O primeiro é a questão da economia, né, da Itália. Ele faz questão de ressaltar que os primeiros contos se passam no início dos anos 50, que era uma época em que a Itália estava muito fragilizada, estava muito pobre, assim, estava passando por muitas dificuldades econômicas, principalmente porque, né, gente, no início dos anos 50, a Itália tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de acabar, né, ela acabou em 1945, e, assim, quando você participa de uma guerra, né, quando um país participa de uma guerra, é natural que ele saia muito fragilizado, mesmo se ele ganhar ou se ele perder. Mas no caso da Itália, que a Itália perdeu a guerra, foi pior ainda. Então, assim, a Itália estava muito fragilizada, muito debilitada economicamente falando. Já os últimos contos, né, os contos mais do final do livro, se passam no meio dos anos 60, em meados dos anos 60, que segundo o autor, né, era uma época em que a Itália já estava vendo uma luz no fim do túnel, já estava ali, tipo, se recuperando, já estava começando a andar de novo. Então, assim, já era uma época, economicamente falando, um pouco melhor. Outro ponto que a gente tem que destacar é o seguinte: todos os acontecimentos dos contos vão ser diretamente ou indiretamente influenciados pelas estações do ano. Então, assim, como são 20 contos e 4 estações do ano, vão ser 5 contos para cada estação. Então, 5 contos para a primavera, 5 contos para o verão, 5 contos para o outono e 5 contos para o inverno. E todos esses contos, igual eu falei, eles vão ser influenciados, né, pelos acontecimentos dessas estações. Então, por exemplo, os contos de primavera vão ter normalmente a ver com frutos, com flores, né, ali com o florescer, né, de novas coisas. Os contos do verão normalmente vão ser relacionados com ou chuva, ou então um calor mais ardente, né? Os contos do inverno vão estar relacionados ali com frio, né? Que na Itália faz muito frio quando é inverno. Então, é isso. E aí, uma coisa que é legal de eu falar, né? Que foi um pensamento que eu tive enquanto eu li o livro, né? 2 pensamentos que eu tive enquanto eu li o livro. O primeiro é que o Marcovaldo, gente, ele é uma pessoa um pouco maluca, assim. Ele é um pouco doido e aí ele tem umas ideias meio mirabolantes, assim, umas coisas, tipo, ele tenta resolver os problemas de um jeito mais excêntrico e isso é que acaba causando muitas vezes os problemas, né, do livro. Então, assim, na verdade, ele muitas vezes vai tentar resolver as coisas de uma maneira que você pensa, mas ele realmente acha que isso vai dar certo? Enfim, né, gente? Então, o livro meio que segue mais ou menos essa dinâmica. O Marcovaldo tem um problema, ele vai tentar resolver esse problema e aí vai o conto indo, né? E aí se vai dar certo ou não depende de cada conto. Não vou ficar dando muito spoiler aqui pra vocês. Mas, o outro pensamento que eu tive foi o seguinte, gente, é um pensamento um pouco mais técnico. Olha só, vocês concordam que se a gente começa o livro na primavera, o livro começa na primavera, você começa o livro na primavera, aí você vai pro verão, depois vai pro outono, depois vai pro inverno, depois volta pra primavera, vocês concordam que se passou um ano? Porque, olha só, a partir do momento que você começa em uma estação, passa por todas as estações e volta para aquela estação em que você começou, passou um ano. Você passou um ano. Então, o pensamento que eu tive foi que, ao todo, ele conta pra gente a história de 5 anos. Aí, lógico, não seriam 5 anos consecutivos, né? Porque se os primeiros contos se passam no início dos anos 50 e os outros no meados dos anos 60, não poderiam ser 5 anos consecutivos, mas foi um pensamento que eu tive. Eu, pessoalmente, olhei isso na internet, vi, pesquisei pra ver se tinha alguma coisa. Não achei muita coisa, assim, não achei muita informação sobre isso pra ver se isso que eu tava falando era completamente viagem ou se era alguma coisa realmente comprovada. E, na verdade, assim, gente, eu vou manter isso como uma teoria, eu não vou botar isso como um fato, porque, na verdade, assim, nada, por exemplo, nada indica que nada confirma, por exemplo, o capítulo 1 é primavera, né? Aí o capítulo 2 é verão. Nada confirma que o verão do capítulo 2 foi o verão que veio logo depois da primavera do capítulo 1. Isso é porque quando eu li, eu interpretei dessa maneira. Antes de eu falar se eu gostei ou não do livro, eu vou falar um pouquinho duas coisas que, na verdade, fizeram esse livro ter um apelo sentimental um pouquinho maior pra mim.
A primeira delas é que eu ganhei esse livro da minha professora lá do Reino Unido. Na verdade é o seguinte, vou explicar aqui. Ano passado eu fiz um curso de literatura escrita de 3 meses em Oxford, no Reino Unido. E, gente, no final do curso a minha professora me deu 3 livros. E um deles foi o Marcovaldo, justamente porque a gente tinha lido, né, A Monster Calls, né, que foi até um livro que eu já falei aqui no meu canal. E nesse livro tem alguns contos, né? Ele trabalha com contos também. E aí ela decidiu me dar esse livro, já que esse livro trabalhava com contos. Então, assim, foi um livro muito legal, porque, sabe, ela me deu o livro que era dela. Então eu achei isso bem legal da parte dela. Não foi como se ela tivesse comprado o livro novo pra me dar. E um segundo aspecto é que, na verdade, como é o livro dela, é um livro relativamente antigo. E esse livro, eu tava olhando ele aqui, ó. Essa edição é uma edição de 2001. E eu nasci em 2002. Ou seja, este objeto está há mais tempo no planeta Terra do que eu. E eu achei isso, tipo, muito legal. Não sei porquê. Eu realmente achei isso muito legal. Então, só essas duas coisas que eu queria comentar antes de falar se eu gostei ou não do livro. Antes de eu falar se eu gostei ou não do livro, eu vou falar um pouquinho duas coisas que, na verdade, fizeram esse livro ter um apelo sentimental um pouquinho maior pra mim. A primeira delas é que eu ganhei esse livro da minha professora lá do Reino Unido. Na verdade é o seguinte, vou explicar aqui. Ano passado eu fiz um curso de literatura escrita de 3 meses em Oxford, no Reino Unido. E, gente, no final do curso a minha professora me deu 3 livros. E um deles foi o Marcovaldo, justamente porque a gente tinha lido, né, A Monster Calls, né, que foi até um livro que eu já falei aqui no meu canal. E nesse livro tem alguns contos, né? Ele trabalha com contos também. E aí ela decidiu me dar esse livro, já que esse livro trabalhava com contos. Então, assim, foi um livro muito legal, porque, sabe, ela me deu o livro que era dela. Então eu achei isso bem legal da parte dela. Não foi como se ela tivesse comprado o livro novo pra me dar. E um segundo aspecto é que, na verdade, como é o livro dela, é um livro relativamente antigo. E esse livro, eu tava olhando ele aqui, ó. Essa edição é uma edição de 2001. E eu nasci em 2002. Ou seja, este objeto está há mais tempo no planeta Terra do que eu. E eu achei isso, tipo, muito legal. Não sei porquê. Eu realmente achei isso muito legal. Então, só essas duas coisas que eu queria comentar antes de falar se eu gostei ou não do livro. No Goodreads, que é o aplicativo de leitura que eu uso, eu dei uma nota de 3 estrelas out of 5, né? Que eu podia dar pra ele. Então, tipo, 3 estrelas em 5. E, gente, vamos começar pelo que foi bom e depois eu explico por que foi 3 estrelas, né? Na verdade, gente, teve 3 pontos que eu achei muito legais. O primeiro deles foi justamente a questão da passagem de tempo através da economia, através do período que a Itália estava vivendo. Eu realmente achei isso muito legal, assim, você vê que na maioria dos primeiros contos, os problemas estão muito relacionados, tipo, com o fato do Marcovaldo ser uma pessoa pobre, como o fato dele ser uma pessoa que, tipo, não tem muito dinheiro, que tem que, enfim, sustentar a família dele praticamente sozinho. É lógico que no final do livro, ele continua uma pessoa simples, ele continua uma pessoa muito humilde. Mas no começo do livro era, assim, escandaloso. Então eu achei muito legal. Inclusive, no meio do livro, o Marcovaldo muda, né? Ele se muda. Ele tá no porão e aí ele muda pro sótão. Então, assim, eu achei que isso foi relativamente, assim, um avanço, né, que ele fez com o tempo. Então, essa questão da passagem de tempo através da economia, eu gostei. Outra coisa que eu também gostei foi a passagem de tempo através das estações do ano. E aí, na verdade, cabe até a gente ressaltar uma relação do livro com a urbanização e a natureza, né? Se você pesquisar qualquer artigo sobre esse livro na internet, você vai ver que eles só falam sobre isso, sobre a relação entre a urbanização e a natureza. E, na verdade, gente, é porque o livro realmente ele fala muito disso, né? Porque, assim, você tem uma cidade que é completamente industrial, uma cidade que, tipo assim, sei lá, praticamente não tem verde, né, no norte da Itália, mas, ao mesmo tempo, uma cidade que continua sendo influenciada pelas estações do ano, né, que são uma coisa da natureza. É lógico que as estações do ano na Itália são diferentes das estações do ano que a gente tem aqui no Brasil, né, o inverno deles é diferente, o verão deles é diferente, até os períodos do ano em que cada estação ocorre são diferentes. Mas, mesmo assim, eu achei muito legal. E o terceiro ponto que eu gostei do livro foi justamente a dinâmica do livro, né? O livro, igual eu falei, ele começa, normalmente o Marcovaldo tem algum problema, aí o Marcovaldo vai, e aí ele tenta resolver esse problema de alguma maneira meio excêntrica, meio diferente, e aí ele acaba, sei lá, falhando ou sucedendo, né? E aí normalmente acontecem umas coisas assim que você fica, gente, mas que estranho, né? Assim, o livro é uma ficção, então muitas vezes os finais dos livros, tipo, você sabe que não poderia acontecer na vida real, mas mesmo assim você fica meio assustado com o que acontece. Por que eu dei 3 estrelas pra esse livro então, gente? Vamos lá. Na verdade, tem 2 fatores que eu acho que foram, assim, fundamentais para que a minha leitura não tenha saído tão perfeita assim.
O primeiro deles é que eu tava achando muito difícil de concentrar, gente. Eu sou uma pessoa que eu normalmente leio os meus livros grifando, mas esse livro eu não li grifando porque, como foi um presente, né, de uma pessoa que me deu, que deu a versão dela e tal, eu decidi que eu não queria ler grifando. E isso me deixou com muita dificuldade de concentração. Assim, eu realmente achava muito difícil de concentrar nesse livro. E o segundo fator, que pra mim foi o principal fator, assim, de todos, foi que eu li esse livro muito devagar, gente. Esse livro, ele não fluía. Era impressionante, assim. A sensação que eu tinha, que eu tava lendo ele por 2 horas, só que aí quando eu parava pra ler, eu tinha lido, tipo, 2 páginas. Então, assim, realmente tava muito difícil, assim, sabe? O livro não flui. Sabe aquele livro que não flui, assim, que não vai pra frente? Assim, os contos normalmente eram pequenos, mas assim, eu acabava de ler um conto, parecia que eu tinha acabado de ler, tipo assim, uma enciclopédia, porque não é possível, sabe? Assim, eu normalmente ficava muito cansado depois de ler esse livro, porque assim, ele realmente não fluía, assim, era uma coisa que era muito difícil. Para vocês terem uma noção, eu vou fazer uma comparação aqui, que é o seguinte, o Marcovaldo, que foi um livro que eu li, que tem 121 páginas, eu li em 12 dias. Eu vou fazer uma comparação desse livro com outros 2 livros que são os livros pilotos das minhas sagas de livros favoritas. Então aqui, o livro A Outra Face, né, que é o piloto da saga da Parvana, né, que eu já até comentei aqui, que é essa garota que mora no Afeganistão e tal, tem 124 páginas. E também vou colocar aqui os Jogos Vorazes, que é o piloto da saga dos Jogos Vorazes, né, e que tem 395 páginas, pelo menos a edição que eu li tinha 395 páginas. Gente, o A Outra Face, eu li ele em 1 dia. E o Jogos Vorazes, eu li ele em 3 dias. Então, quando você compara esses dois com o Marcovaldo, dá pra você entender o porquê que eu talvez não tenha gostado tanto do livro, assim, né? O porquê que comparado com os meus livros favoritos, né? Com os meus livros... Ok, esses não são os meus livros favoritos, mas, tipo, comparados com os livros das minhas sagas favoritas, você entende o porquê que esse livro foi tão difícil, assim, pra mim. Eu realmente fiquei interessada em tentar entender o porquê que pra mim esse livro não fluía de jeito nenhum, o porquê que ele era assim, tipo, da onde... Gente, assim, por que esse livro simplesmente não vai pra frente? E aí, eu tava conversando com a minha professora de italiano, eu faço italiano, e eu estava conversando com essa minha professora de italiano, e ela me explicou o seguinte, o Ítalo Calvino, que é esse autor, ele é um autor muito clássico italiano, um autor que é muito estudado, um autor que é cobrado em vestibular na Itália. Então, assim, ela falou que o sistema de educação lá é completamente diferente do daqui, então nem que dá pra fazer uma comparação direito, mas enfim, é um autor muito importante lá na Itália. E, na verdade, ela disse que você ler os livros do Ítalo Calvino traduzidos é meio errado, assim. Ela diz que chega a quase que beirar o desrespeitoso, assim. Porque, na verdade, esse autor é um autor que meio que não dá pra você traduzir ele. Não tem como você traduzir ele. E assim, na verdade, eu acho que não é nem culpa do tradutor, quer ver? Vou até pegar aqui o nome do tradutor. William Waver, não sei nem que tradutor é esse, mas, enfim, e assim, na verdade, nem seja culpa dele, mas é que justamente, assim, traduzir... Eu li o livro em inglês, tá, gente? Como eu peguei ele do Reino Unido, ele tá em inglês. E assim, talvez você ler o Ítalo Calvino traduzido é que tenha sido o problema. Talvez eu ter lido o Ítalo Calvino traduzido foi o problema. Justamente por isso que o livro não fluía. E, na verdade, faz até muito sentido, né? Você pensar que é um autor que ele não tem como ser traduzido, que não tem como você expressar tudo que ele quis expressar em uma outra língua, né? Que não seja italiano. Talvez fiz uma comparação na minha mente que talvez seria como para nós brasileiros, se alguém viesse, lesse um livro, sei lá, do Machado de Assis, depois virasse e falasse assim, esse livro não flui. Mas é porque a pessoa leu ele em outra língua, sabe? Sem ser português. Então, isso que complicou. Então, gente... Então, vamos lá. Você recomendaria esse livro? A resposta, infelizmente, é não. Eu não recomendaria esse livro, a menos que você fale um italiano muito bom, você realmente consiga falar bastante italiano e vai ler o livro em italiano. Mas se for pra ler em inglês igual eu li, ou talvez até em português, eu não recomendaria, justamente pelo que a minha professora falou. Porque é um livro que, infelizmente, não dá pra gente ler ele traduzido, gente. Então, na verdade, eu... Vou deixar minha nota de 3 estrelas, mas é justamente por causa disso. Porque o livro, ele não flui, gente. Infelizmente, assim, eu realmente queria que esse livro fosse um livro que fosse talvez umas 5 estrelas ou talvez 4 estrelas, mas infelizmente eu vou ter que deixar ele assim. De novo, não é uma questão do autor, não é por conta do Ítalo Calvino, talvez seja específico por conta desse tradutor em específico, mas...
pelo que minha professora falou, aparentemente é porque realmente, assim, não tem como traduzir esse autor, gente. É um autor que tem que ser lido em italiano. Então, gente, o vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho das notificações. E é isso. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!